Bom dia a todos. Vamos dar início aí à tertúlia matinal com o tema de hoje, que é esbregue intermissivo. Então, obrigada aí pela presença, né, nesse domingo frio, né, que estamos, e levantar para assistir, ver um tema, né, que às vezes é tão rechaçado, né, e a gente olha com, opa, isso eu não quero, né, eu não quero para mim, ou eu não passei por isso, enfim. Mas a ideia hoje é a gente estudar, aprofundar esse estudo que eu venho fazendo justamente pela minha casuística, né? E desdramatizar o tema, aprofundar desdramatizando, né? Eu acho que o papel da conscienciologia, o papel da ciência é a gente olhar, sobrepairar vários temas com desassombro cosmoético, né? Com um entendimento maior do que se passa com todas as consciências, seja o que for. Então, esse tema, ele colou em mim por uma questão de autoexposição e exposição que o professor Valdo Vieira fez do meu próprio caso, e muitos de vocês sabem, e a gente vai tocar num assunto um pouquinho, alguns não conhecem, mas fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Em qualquer momento aí que vocês quiserem, podem perguntar, a gente vai trabalhando. E em determinado momento da minha trajetória, bom, eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Thelma, algumas pessoas aqui eu não conheço muito bem, mas Thelma Crespo, eu sou psicóloga, sou docente universitária e voluntária da Conscienciologia desde 1999. Eu conheci a Conscienciologia em 98, num curso que foi dado em São Paulo. Eu sou de Santo André, do ABC Paulista, e comecei esse curso, e em um ano de curso eu me mudei para Foz. Eu vim fazer 2 imersões em Foz do Iguaçu, na época, com o professor Valdo Vieira. A CAEC estava bem no comecinho aí, né? E o professor Valdo vinha, em alguns momentos do ano, dar cursos aqui, né? Vários de vocês tiveram a oportunidade de visitar o CAEC naquele momento. E quando eu cheguei, eu fiz a primeira vinda aqui em 98, na segunda vinda eu vim em fevereiro de 99, em março de 99 eu já estava aqui com mala, cuia, para viver aqui na Basicom, lá na época, né, Pedro? E comecei aí o meu voluntariado, né? Morei quase 2 anos aqui em Foz. Fui para fundar a Aracê, e a gente criou lá todo o processo, o campus da Aracê, 7 anos e meio, voltei em 2008 para cá, né? Eu estou falando um pouco dessa trajetória porque ela mostra exatamente como que foi chegar essa informação do esbregue intermissivo. Ele não foi de uma hora para outra, né? Hoje eu sou voluntária da Consecutivos, trabalhando diretamente com o tema Seriexologia, pelo grande envolvimento dessa consciência com o tema. E eu vi que não é de hoje o interesse pelo tema. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, tá? Em 99, quando eu vim na segunda vez, eu tive um ímpeto de falar com o professor Valdo. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais quieta, tendo a ficar mais quieta, mas naquela época era mais ainda. Hoje eu estou melhorzinha. Quem me conhece aí sabe. Mas me deu um ímpeto de falar com ele qualquer coisa. Sabe aquelas coisas, né? De primeiro contato. E daí eu falei assim, professor, acontece comigo uma coisa já há alguns anos. E eu falei, e imediatamente eu me recriminei. Falei, nossa, ele vai achar que eu sou louca, né? Eu falava assim, professor, eu vejo 11 em tudo quanto é lugar. E eu não tinha nem ideia das histórias do professor Valdo. Aliás, eu não conhecia o professor Valdo, mesmo depois de ter entrado num curso de Conscienciologia, eu vinha conhecê-lo lá dentro mesmo. E ele falou, é mesmo? Quem é você? E tal. Foi conversando comigo ali do salão de eventos até aqui a residência dele, aqui no campus mesmo. O que você faz? Não sei o quê. Aí ele falou, não, tudo no universo está interligado. E o número diz alguma coisa, você precisa estudar enumerologia, não sei o quê. Tá.
na época. E ele falou, olha, tem um livro na biblioteca, pede para o Moacir pegar, que chama Thelma, Princesa da Noruega. Tem teu nome. E a partir de então, toda vez que eu vinha para o CAEC, ou que a gente se encontrava, alguns presenciaram isso. Ele falava, a Thelma, Princesa da Noruega, chegou. Ó, a Princesa da Noruega. Ele me estigmatizou com esse tema, né? E eu ficava sem graça, não sabia o que era, não perguntava também, né? Coisa, a gente não pergunta na hora, né? Mas, enfim, muita coisa aconteceu, né? Voluntariei aqui, depois saí, depois voltei. E ele me indicou esse livro, eu fui dar uma lida, esse livro aqui, ó. Dá para ver, né? É um livro que tem a tradução para o português, de 1941, pela editora Pensamento. E esse aqui eu adquiri, mas o professor tem 2 cópias ali na holoteca. Ele tinha e falou, não, vai lá ler. 10 anos se passaram. Ficou aquela leitura, eu entendi que é um romancezinho, mas nem imaginava a ligação disso tudo, né? E vocês sabem, né, quem vive aqui em Foz, que de alguns anos para cá, esse assunto retornou. Então, o professor Valdo, nas mini-tertúlias, começou a puxar, falar para algumas pessoas do passado delas, dar algumas dicas para as pessoas estudarem. Ele começou a instigar todos nós, né, para a gente pesquisar, aprofundar. Foi um tema que ficou muito tempo na Conscienciologia sem mexer, a pedido dele, inclusive, né? Então, não vamos mexer nisso aqui. E, em algum momento, provavelmente, o nosso grupo evolutivo deu um salto aí, ou enfim, teve uma maturidade um pouquinho maior para encarar os fatos do passado, né, os retrofatos. E ele começou a cutucar e culminou com a noite de gala retromnemônica, noite de gala holomnemônica, mnemônica, noite de gala mnemônica, na qual os amparadores deram a dica para a gente trajar, e daí foi acachapante, né? Todo mundo ficou instigado, todo mundo queria saber, muitos participaram e levaram aquilo como uma pesquisa, uma autopesquisa mesmo, de data, de personalidades, de época, e foi um grande teatro multidimensional vivenciado ali. Depois nós vimos muito mais o significado daquele momento, né? Foi um fechamento ali da condição ali do professor Valdo, né? Enfim. Mas foi algo marcante na nossa história, né? Está registrado, está fotografado, está filmado. Tem o livro com todas as fotos, todas as histórias e tudo mais. Então, parece que a Equipex começou a incentivar muito o grupo a mexer nesse assunto. Em 2014 foi fundada a Consecutivos, uma IC para trabalhar justamente com seriexologia. Então a gente viu daquele assunto que lá no início era delicado tocar, o professor Valdo às vezes freava, falava uma coisa ou outra, mas freava, de repente tem uma IC para tratar do assunto, né? E eu entrei nesse meio tempo aí, então eu estava naquele momento em que nem se falava, e ele me indicou o livro, até o momento em que volto para Foz, lembro do livro dentro da consciencioterapia, eu estava lá como evoluciente, lembrei do livro, falei, peraí, vou comprar. E comprei, né? Comecei a pesquisar. Em 2012 eu apresentei meu primeiro verbete. E foi justamente nesse primeiro verbete, que está filmado, que vocês podem lá assistir, ele também trouxe mais dados desse livro, né? E ele falou, olha, ele deu corda, né? Ele parou a tertúlia, então no meio da tertúlia ele falou, que eu estava apresentando, ele falou, vocês têm que lembrar que a Thelma é a princesa da Noruega. Eu falei, não é possível, de novo. E daí, como eu já estava com o livro, eu comecei a perguntar mais coisas e falar do livro.
Então ele percebeu que eu estava ali investigando alguma coisa, não estava no zero mais, estava investigando alguma coisa. Já tinha lido algo sobre a autora, já tinha pesquisado algo mais. Ele falou, então você tem que ver lá mais a autora. Eu falei, pesquiso mais o livro ou mais a autora? Pesquisa mais a autora, vai ver Trafor, vai ver Trafar. E foi dando dica, 2012. Em 2014, estou fazendo um resumo, gente, só para vocês terem uma contextualização. Muitos daqui já sabem, mas muitos ainda não ouviram isso, acho que é bom situar, Em 2014, num círculo mental somático, que é esse que acontece aos sábados, até hoje acontece, a Consecutivos aí pediu um tema chamado Retroforma Prazerosa. Então, como o assunto era muito a noite de gala mnemônica, como é que vai ser, como que a gente tem que encarar esse momento, como que a gente faz isso, uma das condições era pesquisem e peguem algo que vocês se sintam bem, que seja uma retroforma de vocês prazerosa. Então uma época que eu gosto muito, uma roupa, um traje que eu me afinizo, uma personalidade que tem um valor para mim, então tinha que ser algo prazeroso. Mas nesse dia, diferente de outros círculos mentais somáticos, foi feito um sorteio, justamente para as pessoas falarem assim, olha, como cobaia, eu vou vestida assim por tal motivo. Fui sorteada. E daí, quando eu comecei a falar, que eu ia, da Inglaterra do século XIX, relacionada a uma escritora, a escritora que escreveu o livro Thelma, que é Marie Corelli. Daí a Mabel me pergunta, mas você vai de Thelma personagem ou da autora? E eu falei, olha, ainda não fechei questão. E nesse momento ele de costas, ele estava aqui, eu estava ali assim, Ele não olhou para mim de costas, ele falou, mas vocês têm que saber que ela não assume porque ela está muito diferente do que era a outra. Então, ali naquele momento, ele não me falou em petit comité, mas falou ali na frente de todo mundo, abriu o processo da cobaia serexológica. Então, eu me tornei aí, como alguns colegas aí, o Pedro, mais alguns colegas, uma cobaia para a gente estudar como é que funciona esse processo. Ele abriu a questão e falou o seguinte, vocês têm que entender que ela não se manifesta como a outra porque ela teve um esbregue. Aí que esse tema caiu na minha vida, Ela teve um esbregue. Hoje ela está mais mansa, mais prudente, mais cautelosa, mas ela não era assim. E efetivamente, quando eu comecei a estudar essa escritora, eu não me afinizei em nada com ela. Na verdade, falei assim, nossa, que pessoa, assim, audaciosa. Eu não faria isso que ela fez, nada. Inclusive, assim, minhas primeiras hipóteses de estudo eram o seguinte, provavelmente ela está aqui como concierge, a gente está assistindo, olha a coisa, Ou fui alguém ali do relacionamento dela, até pensei que fosse a pessoa mais próxima ali, que tem mais a ver com o meu temperamento atual, de cuidadora e tudo mais. Mas ela, muito diferente, muito diferente. E aí vem a variável, que é essa que eu estou trazendo hoje, que ele começou a explicar, inclusive para a gente levar em conta quando a gente vai fazer uma pesquisa retrocognitiva, que essa geralmente a gente não leva em conta. A gente vai tentar procurar uma personalidade muito parecida com a gente atualmente. E isso pode ser um erro, pode ser um equívoco. Então, quando entra a variável esbregue intermissivo, a gente precisa colocar essa variável junto até para a gente colocar dúvida, colocar mais elementos de autopesquisa. Então, ele disse o seguinte, anotei algumas coisas assim. Naquele dia, a Mabel perguntou, mas ela levou esbregue pelos livros que ela escreveu 30 livros, romances, na era vitoriana. Foram os livros que ela escreveu ou foi o comportamento dela?
E ele respondeu, foram os temas. Ela quis aperfeiçoar algumas coisas. E ele falou, ela era médium. Então ele foi dando algumas ideias, né, do que seria. E ele falou também, ela tinha muita esperança em algo, no entanto tinha muita coisa errada, e isso causou problema para ela. Isso pós-dessoma. Ela tinha muita esperança em alguma coisa, aquilo frustrou e aquilo causou um problema para ela. Tá? E daí ele sai com outra informação. Então, naquele dia, ele teve a confirmação da personalidade, ele falou que teve um esbregue, e ele falou, quando ela dessomou, ela teve o que a gente chama de megamelex. Então, eu saí naquele dia com 3 presentes. Né? Uma confirmação, um esbregue e uma megamelex. E ele falou assim, até uma sabe disso. E eu olhando. Teve uma megamelex aí. Então, justamente por essa esperança em algo que não aconteceu, porque tinha alguma coisa errada e isso causou algum problema para ela. Tá? Então, a partir daí, a gente começou a estudar. Naquele dia mesmo, o professor Pedro me convidou para ser cobaia da terceira jornada, do terceiro fórum de Serexologia, trazendo o estudo de caso de Marie Corelli. Então, em 2016 aconteceu esse evento. Então, ele me falou isso no final de 2014. Em 2015 teve a noite de gala mnemônica. Em 2016 teve o terceiro fórum de Serexologia Marie Corelli. Nesse meio tempo, nós entramos e daí uma equipe, eu tive assim, uma equipe de amparadores intrafísicos, estudando várias dimensões dessa condição. Então, eu estudei as biografias, procurei estudar algumas biografias. A professora Michele estudou os grupos nos quais ela se envolveu. João Paulo estudou temperamento. 10 pessoas se propuseram a estudar 10 livros escritos pela Marie Corelli. Isso foi assim um aporte muito bom, porque dos 30, só 5 foram traduzidos para o português, a maioria está em inglês, e o pessoal pegou firme. A professora Daiane estudou justamente o livro Thelma, né? Se lembrar de alguma coisa aí, você fala. E tem essa versão também que eu consegui, uma versão para estudantes, uma versão pocketbook, uma versão comentada para estudantes, tudo em inglês, né? E estudando os livros, a gente pegou também muita informação do funcionamento e tudo mais. Então, naquele foi um primeiro momento, uma primeira abordagem. Eu acho que hoje a gente tem muito mais elementos. A pesquisa caminha e não termina, né? E daí a gente levou em conta essa variável esbregue intermissivo, né? Então, eu vou definir aqui para vocês o que é. Dá para colocar aí? Uma definição que foi o que eu coloquei no verbete, né? Está aí no papel aí de vocês, colocando que o esbregue intermissivo é uma paratécnica impactoterápica utilizada pelos amparadores durante o período entre vidas, notadamente no curso intermissivo, visando a ampliação da lucidez da consciex através do choque de realidade cosmovisiológica maior, catalisadora das crises de crescimento e consequente neoperspectivação proexológica. Então, esse verbete ele tem um tema homeostático. A gente entendeu que a questão do esbregue intermissivo ele tem essa condição homeostática. E eu trouxe algumas pensatas aqui para a gente verificar a nossa própria condição. Tem a sinonímia, né, como impactoterapia intermissiva, para-advertência evolutiva entre vidas, admoestação intermissiva, para-encantoamento cosmoético. Então, assim, o esbregue intermissivo ele tem um objetivo, e o objetivo é a ampliação dessa lucidez da consciência, relativo à sua autorrealidade. Né? Então, para a gente
esquentar o debate, eu dei algumas informações, mas vamos pensar algumas coisas aqui que nos traz o léxico, né? Curso intermissivo. Ao adentrar pela primeira vez o paracampus do curso intermissivo, a consciência sofre o esbregue, ou choque consciencial da autorreciclagem evolutiva. Curso intermissivo. O esbregue positivo que o intermissivista leva no curso intermissivo é para ajudar na mudança de autotemperamento para melhor. E a questão de temperamento, a gente sabe que é uma das últimas coisas a modificar na consciência, né? A última é o paracérebro, a penúltima é o autotemperamento. Então, das coisas mais complexas e difíceis de mudar. Autotemperamento não se muda de uma vida para outra. Agora, veja só, o esbregue mexe com a questão do autotemperamento. Então, provavelmente, ele vai mais fundo, ele tem uma função, um objetivo de ir fundo num processo de reciclagem da consciência disposta a mudar, né? Esbregues. O esbregue é a crise de crescimento. Desculpa, aqui na digitação faltou. É a crise de crescimento e também, em certos contextos, a impactoterapia. Ao ingressar no curso intermissivo, a consciência em geral sofre alguma categoria de esbregue extrafísico ou choque cosmovisiológico quanto à evolução. Então, o fato de haver ali o curso intermissivo já traz essa condição de esbregue extrafísico. Outras condições, olha que interessante. Extroversão. Quem foi muito extrovertido erradamente ontem pode ser muito introvertido hoje, devido aos esbregues sofridos em retrovidas humanas recentes. Então, no estudo das personalidades, a gente também precisa levar isso em conta. Ah, estou estudando uma pessoa, mas nossa, ela era super extrovertida, não tem nada a ver, eu sou introvertida. Algo pode ter acontecido no meio do caminho, um curso intermissivo pode ter mexido na manifestação desses traços. Veja, o temperamento pode permanecer o mesmo. O professor Valdo falou assim, naquele dia, né? Ele falou, o arcabouço é o mesmo, mas a manifestação é diferente. Então, extroversão e introversão a gente também precisa relativizar nessas comparações entre personalidades. Do DAC, lá tem um verbete do DAC, a ressexologia. As pessoas aqui já receberam um esbregue vigoroso no curso intermissivo, ao modo do stop, it's enough. Vamos ver agora se melhoram. O estímulo interior para a reciclagem evolutiva. Então ele conta, e ele no dia lá que ele falou, olha, muitos aqui passaram por isso. Então por isso que a gente está trazendo esse tema não é exclusivo desse caso, a gente traz um caso para cada um refletir sobre si mesmo, né? Então façam essa heteroanálise, né, que eu me disponho aqui a falar da minha condição, mas vejam o que faz sentido para vocês. Não acreditem em nada, princípio da descrença, né? Mas vejam aí o que tem de semelhança, a dúvida que aparece para vocês aproveitarem aí na condição da autopesquisa, tá? Pode perguntar. Como é que é a sua percepção em termos de... Tá desligado. Alô? Como é que você percebe isso, esse impacto do esbregue? Como é que você percebe isso na sua vivência, assim, aqui nessa dimensão? Tá. Isso vem em alguns momentos, vou dar um exemplo, que você vai fazer alguma coisa, aquilo que você tem uma sensação de que você não pode avançar, como é que isso acontece em termos de comportamento? Eu estou falando isso porque eu tenho algumas percepções, Tá. E às vezes aquilo é como se fosse assim, ele trava você às vezes para algumas coisas que você vê que você não pode avançar. Você não tem um entendimento tão claro, mas alguma coisa acontece intimamente que você percebe que você tem que dar atenção para aquilo. Tá. É como se fosse uma barreira que você não pode ultrapassar, que aquilo ali é um... Como é que isso é para você? Uma boa análise para se fazer é a gente pensar como é que éramos antes da conscienciologia.
nessa vida. Como é que era? Como é que éramos, como nos manifestávamos antes de conhecer a Conscienciologia. Hoje a gente tem muito conhecimento e a gente dá um jeitinho de fazer alguns mecanismos de defesa do que a gente sabe. Mas quando a gente avalia nossa infância, adolescência, enfim, tem muitos elementos aí. E o que aconteceu comigo? No dia que ele falou, na hora que ele falou Melex, Mega Melex, ele falou Mega Melex, e falou esbregue, aquilo me soou como um alívio. Por quê? Porque no fundo eu sabia. Como que eu sabia isso? Desde pequena, lógico, tem toda a nossa vivência, né, de família, coisas às vezes acontecem, a vida não é fácil, né? Mas assim, eu tinha um feeling, uma sensação de que eu tinha pisado na bola em alguma coisa que não estava palpável, que não estava presente, que não era dali, sabe? Mas que quando ele falou aquilo, muitas coisas fizeram sentido. Não era uma autoculpa de algo que eu soubesse o que era. Era algo mais sutil, tá? Mas aquilo não me ocasionava grandes perturbações, nada disso. Mas era uma sensação assim, olha, tem algo aí para mexer, tem algo aí que um dia eu vou saber. E quando ele falou, aquilo caiu como uma luva. Quando a gente saiu daqui, teve até gente que ficou preocupada. Você está bem? Porque ele falou coisas fortes ali. Falei, eu estou ótima. Fui agradecer depois. Falei, estou ótima. Saí daqui em euforia. É o paradoxo do autodiagnóstico, né? Quando a gente faz um autodiagnóstico, alguém aponta um autodiagnóstico bem feito, dá euforia, dá leveza, né? Então, assim, foi bem paradoxal, né? Depois falei, nossa, é mesmo, né? Foi falado assim coisas muito fortes, mas assim, muito amparado. E ele falou, tem amparo aí, né? A condição estava bem calçada. E assim, a abertura de uma condição de retrovida ou de personalidade consecutiva nunca é para a pessoa só. É para um grupo de consciências que estão envolvidas e para um grupo de consciex. Então, o que a gente sente também é a reverberação desse conjunto, né? Então, não é um caso específico, é a nossa rede, sabe? Eu penso que é uma rede que vai acontecendo. Agora, respondendo a tua pergunta, eu tinha algumas condições que eu sabia que eu não podia entrar. Um feeling assim, eu gosto de arte, mesmo. Várias coisas da arte me atraem bastante, tá? Mas assim, desde a adolescência eu sabia que eu poderia estar até um certo ponto. Meu pai me deu um piano quando eu era pequenininha. Corelli foi pianista. Ele falou, eu tentei, mas você não tinha talento. Eu falei, ainda bem. Então, assim, apareceram condições ali que ou não tinha talento ou eu sabia que tinha limite para eu entrar. A partir dali eu me sentia mal e não sabia por quê, né? Outra coisa, escrita. Então, assim, eu sempre li. Então, assim, lá na adolescência. Então, vamos avaliar lá o início, né? Porque senão a gente fica com um filtro de, isso aqui eu não vou falar porque é conscienciólogo, não sei o quê. Então, vamos avaliar os fatos mesmo. Gostava muito de romances, né? Um dos livros que me trouxe para a conscienciologia foi a história da Shirley MacLaine, um livro chamado Minhas Vidas, que é autobiográfico, e ela fala da projeção consciente que ela teve lá no Peru. Aquilo lá me tocou muito. Agora, eu tenho um monte de coisa a ver com essa atriz. A gente foi avaliando, né? Por que ela foi uma senha para mim, né? E tem coisas ali no livro que realmente tem. Então, eu sabia que eu, por exemplo, antes da conscienciologia também eu tinha muita coisa do misticismo. Muitas coisas me atraíam. Fui para o espiritismo, mas não fiquei. Ia para fazer mapa astral, ia fazer... Enfim, eu fiz várias coisas dentro do misticismo, mas eu sabia também que tinha um limite. E outra condição, eu sentia assim,
é algo por aqui, mas ainda não é isso. Aquela sensação que vários de nós têm até encontrar a Conscienciologia, né? Ainda não é. E quando eu cheguei na Conscienciologia, eu não tive problema nenhum em me desapegar de tudo quanto é coisa que ficou dentro do misticismo. Foi algo que meio instantâneo, porque aquilo já estava ultrapassado. No entanto, se manifestou afinidade. Essa afinidade me dá hoje condições de entender que isso é coisa do passado. E quando eu estudei a biografia dela, eu entendi. Porque tem muita coisa de misticismo, muita coisa que foi colocada ali que eu vejo que tem ligação. Então, assim, eu sabia que algumas coisas, intuitivamente, eu não poderia me envolver, sabe? Então, eu fiz dança, mas assim, eu era aluna medíocre nesses aspectos, né? Eu não ia desenvolver aquilo. Então, parece que a gente vem com um alerta, né? Uma vacina. Então, por aqui, não. Então, por aqui, não. Ainda não é isso. Tudo bem gostar, participar, ok. Eu acho que tem muitas utilidades, muitas coisas que a gente pode fazer a respeito, mas não é isso. Vamos ver na frente o que é. Então, essa condição, quando ele falou do esbregue, me caiu como uma luva. Eu entendi e aquilo parece que aliviou um processo. Alguns encaminhamentos devem ter sido feitos ali. E então, assim, o que poderia ser algo muito impactante negativamente, né? Algumas pessoas podem falar, nossa, mas isso é ruim? Não. Se você tiver essa predisposição em encarar os fatos e seguir numa reciclagem, né? Ah, então tá, errei. Errei. Onde foi? Como é que foi? Ter esse desassombro, né? Gente, não estou falando aqui que eu faço isso com o pé nas costas. A gente está suando, né, na consecutivos para entender e cada aula que a gente dá, cada momento que a gente fala é uma outra camada que vai saindo, e a gente vai aprendendo com os outros, tá certo? E você acha que fazer um mapeamento dessas reações que a gente tinha diante de alguns contextos vai ajudando a gente chegar a algum entendimento maior? Vai. Porque agora que você falou, eu comecei a lembrar de algumas coisas, então você listar isso como essa intuição que a gente tem, né? Isso. Não é uma coisa tão clara, mas você sabe que é um alerta, vamos dizer assim, né? É alguma coisa que chama atenção para que por ali não é bom você ir, né? E existe uma condição que o professor Valdo colocava também, que ele falava que uma das características do intermissivista é a prudência. Daí a gente pensa assim, mas de onde vem essa prudência? Né? Então, quando ele fala ali que o esbregue, ele está envolvido ali na questão do curso intermissivo, provavelmente ali a gente teve contato com parafatos, encontros de destino, que chacoalharam nossas bases mesmo. Até o Marconde estava trazendo um assunto ali de valores, mexeu em valores nossos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui uma característica da Corelli. Os biógrafos, enfim, colocam assim, que ela era uma pessoa, pessoalmente, uma pessoa doce, mas na escrita com uma pena dura. Ou seja, ela escrevia e fazia críticas ácidas, né? Ela comunicava de uma maneira contundente, dona da verdade, e grafava ali, né? Essa é uma característica. E daí, agora, o que eu faço com essa informação? Então, tem um fato ali, goste ou não, está lá, está escrito, tem as comprovações e tudo mais. E agora? Nego, aceito que dói menos, faço o que com essa informação? Né? Então, a gente precisa, eu acho que entender essa questão da reciclagem necessária aos intermissivistas. A gente começou no curso intermissivo, mas o acid teste é aqui agora, né? Aqui nessa vida intrafísica. Então, o que eu vou fazer com essas informações
né? Retrocognição para quê? E ele também falou naquele dia, ele falou, se eu não mexesse com ela, provavelmente ela ia passar essa vida inteira sem mexer nesse assunto. Porque provavelmente eu estava em rota de fuga de alguma informação, né? E ali o contexto, os amparadores viram, é o momento, esse contexto, essa conjuntura grupal pede que isso seja explicitado, então vamos explicitar, né? Então, assim, é um laboratório e cada vez, assim, o fórum ajudou demais a desdramatizar a condição. A gente entender que todos nós passamos por isso e que todos nós temos nossas diferenças, muitas diferenças, mas muitas coisas em comum também. Então, o estudo de um ajuda no estudo do outro, né? Então, desde então, a gente começou a levar em consideração a variável Sprague intermissivo para ajudar as pessoas a fazerem essa pesquisa retrocognitiva. Porque pode haver diferenças de manifestação entre uma vida e outra, como é esse caso aqui, tá? Então, eu dei esse exemplo aí da comunicação mais dura. Então, hoje eu sou, por exemplo, muito mais calada. Eu falo menos. Não significa que eu não fale algumas coisas e que eu não erre também, né? Que em alguns momentos a fala também saia, né? Contundente, enfim. Mas ele disse, mexe no alto temperamento. E ele também colocou naquele dia, quando ela vem mais mansa, mais prudente, então vamos pensar na prudência dos intermissivistas. Isso já melhorou no alto temperamento da pessoa. Ou seja, provavelmente, se houve essa mudança, provavelmente a pessoa acatou, em algum nível, essa necessidade de mudança. Deu o braço a torcer em algum nível. Não é garantia de nada, gente, porque, de novo, o que interessa é o presente. A gente estuda o passado para a gente qualificar o presente, né? Então, o que vale é o aqui e agora. Então, o que eu faço com isso, né? Alguma pergunta, gente? Muitas reflexões? Outra condição que eu queria trazer aqui para vocês, né? A Marília falou ali, como que eu identifico se teve Sprague, né? Existem sinais, existem condições. Então, esse feeling, essa intuição de que algumas coisas a gente pode entrar, mas não entrar tanto, isso pode ser uma condição, né? Às vezes a gente erra a mão e a gente puxa o freio de mão, ou seja, a gente fica muito retraído, e daí também não é bom, porque daí entra o processo da proexis, e aí como é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar força nisso, e de repente o medo de errar, porque já está escaldado, né, vacinado, o medo de errar faz com que a gente fique muito mais retraído. Então, o que a gente colocou, prudência não é freio de mão puxado. Prudência é uma coisa, né, mas é ativo, é a gente estar realizando o que precisa realizar, com prudência, assim, refletindo mesmo, pensando mais nas coisas, estudando mais as coisas, né? Hoje a gente tem tanta ferramenta que a Conscienciologia nos coloca, então a gente pode hoje dissecar a nossa própria condição, como nunca em outras vidas, assim, como nunca a gente conseguiu fazer, né? E muito legal que isso em grupo, porque temos espelhos para todos os lados, né? Fala, Daiane. Não, queria pegar seu caso assim e também ouvir um pouco a sua opinião, porque, por exemplo, você está mexendo com retrocognição num nível de profundidade. E se a gente pegar seu caso, lá na intermissão, isso já começou a acontecer, né, no sentido de olha o que fez antes, né, e passa pela condição de Sprague, e nessa vida volta a mexer com a condição de retrocognição. Então, é didático. Então, o que você acha, assim, por que as pessoas ainda têm medo, né? Por que elas não enfrentam isso ainda hoje? Por que esse receio de mexer com o passado, sendo que a gente tem casos didáticos, né? Então, como é que você vê isso? O que você pode falar para a gente, até para ajudar a desmistificar? Acho que muitas pessoas têm medo de mexer na própria identidade ou na própria autoimagem. Idealizam muito o passado também, né?
a gente começou a ver com o professor Valdo essa condição do intermissivista. No início a gente achava assim, nossa, intermissivista é o máximo, né? O cara tá furando o céu. Fui para o curso intermissivo, somos intermissivistas, temos algo muito especial. E daí a gente vai estudando o que realmente é o curso intermissivo, qual é a condição. A gente começa a aumentar o nível de realismo, baixar a bola, né? Opa, peraí, não é tudo isso não. A gente está aí, é o primeiro, a gente está aprendendo, né? Tem muita coisa ainda para resolver. E esse medo de lidar com os erros do passado, né? Aquilo que a gente não pode mudar. Passado é passado, não se muda, né? E eu acho que as pessoas ainda têm uma visão muito negativa sobre a serexologia nesse sentido de lidar com o passado. A gente ouve muito assim a pessoa falar, não vou mexer com o passado não, isso aí vai ter problema, isso aí vai me dar problema hoje. E assim, o que a gente vê é que o passado está presente, muito presente. Nós somos uma manifestação de um resultado de passado. E sem esquecer que pluriexistencialidade é um dos pilares da conscienciologia, né? Se a gente não entrar a fundo, mexer nisso, a gente vai ficar com 3 pilares e um quarto ali meio capenga, né? Então, assim, eu acho que ainda tem idealizações, dramatizações, medos. E o medo, questão de prova da conscienciologia, foi do ano passado. O medo é um dos maiores travões do intermissivista, né? Então, a gente precisa enfrentar, assim, sem drama, né? E outra condição, olha onde estamos hoje, né? Estamos aqui fazendo um trabalho. Então, assim, a gente já passou por vários gargalos para chegarmos aqui. Temos um grau aí de sustentabilidade hoje que nos permite acessar novas informações, novas antigas informações, né? Então, hoje a gente tem um cabedal de instrumentação, de recursos que nos permite olhar para isso tudo com muito mais tranquilidade, muito mais calma, com muito mais segurança, com muito mais amparo, né? Então, assim, o amparo não vai conectar com quem está com medo, não, né? Então, assim, esse primeiro exercício de encarar, a gente foi pior no passado. Hoje nós estamos na melhor versão. Se a melhor versão está aqui, fica tranquilo, porque para trás é só... vai ter problema, vai ter... Então, assim, é a gente encarar o fato com leveza, mas ao mesmo tempo com profundidade, sem mexer muito com o que a gente está fazendo hoje, né? Encarar, foi, mas e hoje? O que eu posso fazer? O que eu tenho condições? O que eu estou fazendo? Onde eu estou? Né? Quem que eu sou hoje? Então, assim, uma coisa que me ajudou muito, Daiane, foi entrar na consciencioterapia e na conscienciometria. Lembra que o professor Valdo falava das 2 condições? Consciencioterapia e conscienciometria. Quando eu voltei em 2008, essa era a minha meta, né? E fazer ECP1 e ECP2, que foi outro vexame na minha vida, nessa minha vida atual. É um vexame que está público também, e eu falo agora porque, né? Eu demorei 10 anos para fazer ECP2, como voluntária. E daí eu entendi muito do que aconteceu, do que foi. E assim, não vamos justificar os nossos erros atuais falando, eu tive um esbregue, por isso que, né, eu errei. Não vamos usar isso como desculpa para os nossos travões. Não vamos usar o esbregue intermissivo como um álibi, uma desculpa para aquilo que a gente não viu, não fez, enfim. Mas eu entendi intraconsciencialmente um modo de funcionar, um modo de pensar que levou a não encarar de frente, inicialmente, o parapsiquismo. Vou dar um exemplo para vocês. O professor Valdo falou assim, ela era médium. Esse livro aqui foi o 21º que ela escreveu, chama Vida Sempiterna. Esse é o livro mais acessível no Brasil. Ele foi publicado pela Ordem Rosa Cruz, pela MORC. E ela está citada dentro do panfleto do rosacrucianismo como uma pessoa Rosa Cruz.
Então, você pega o panfletinho lá deles, de entrada, está lá ela, citada, né? Mas ela não se classificava como nada em nenhuma linha, mas ela dizia que ela participava de uma ordem dos irmãos herméticos. E daí vai entendendo como que é lidar com o parapsiquismo, as crenças e tudo mais. E daí ela escreve o seguinte, a introdução desse livro é altamente reveladora, porque ela explica como que ela foi escrevendo os livros anteriores e quais os interesses dela. E tem uma frase que ela fala assim, ó. Que vergonha. Vamos lá. Atualmente vive entre nós um grande cientista, o Dr. Oliver Lodge, que vagando entre infinidades intrincadas, enquanto que eu, que não disponho da mesma autoridade e erudição mundana como Lastro, afirmo que tal coisa está fora da lei natural e, portanto, não pode acontecer. Ela está falando, sabe de quê? De psicografia. Então, ela, em tese, era uma médium que escreveu contra a psicografia. Daí a gente começa a entender. Quando ele fala, o esbregue veio pelos temas, ela quis aperfeiçoar alguma coisa. Então, analisando os livros, a gente vai ver como que o modo de pensar, as crenças que existiam e o que ela grafou, né, tem repercussão no intermissivo e na vida atual. Né? Vida sempiterna. Sempiterna. E ela continua assim, ó, que pela lei divina os mortos não estão mortos, apenas foram removidos para uma vida nova e novas esferas de ação, em circunstâncias que não permitem qualquer comunicação conosco. Thelma, esse exemplo que você deu aí, ele cabe bem na relação que você colocou aqui, os efeitos? Seria um exemplo de efeito da atividade dela, da escrita, e o resultado dele nas consequências de hoje, se pudesse dizer assim. Agora, só para contextualizar, muitos também não conhecem a história dela. Sim. Ela era uma romancista inglesa, sim, era vitoriana, e todos os romances, no primeiro aparece projeção consciente, ela fala de energia, ela fala de autocura, ela fala de exoprojeção, ela dá um exemplo de exoprojeção. Isso tudo num romance. Os romances subsequentes retrocognição, né? Aparecem muitos outros fenômenos, e nesse especificamente aqui aparece uma série de 6 retrocognições da personagem, inclusive com nomes que conhecemos aqui hoje, de personalidades que a gente estuda também. Então, assim, tem. E ela colocou, Marina, aqui no início desse livro, dizendo assim: as pessoas qualificam meus livros como ficção, mas eu preciso dizer que eu escrevo em cima das vivências, em cima do que eu vivo. Mas parece que isso é marcado a vida dela, é uma certa honestidade com as autovivências. Sim. Né? Pelo menos do pouco que eu sei, que eu vejo aí, ela não fixa uma informação porque o outro disse. Pelo contrário, é uma ousadia e uma honestidade quando ela fala: olha, o doutor fulano é autoridade em tal coisa. E ele falou isso, mas me parece que não é bem assim. É uma característica, eu acho, importante para nós, né? Então, assim, tem vários momentos na biografia que tudo indica que ela era uma médium mesmo, bem inconsciente, inclusive na hora de tocar música. Ela fazia improvisações musicais no piano, e teve um episódio de um padre que era amigo dela, e ele ficou impactado porque aquela música que ela estava tocando era uma música folclórica da cidade que ele nasceu, na Itália. Não tinha nada a ver com ela naquele momento, embora ela tenha um pseudônimo
Marie Corelli é um pseudônimo italiano, né? Corelli, ela pegou lá do Arcangelo Corelli, que foi um músico, que é o mais conhecido e mais famoso. Então, o vínculo dela com a Itália era bem grande, mas de afinidade, ela nunca foi para a Itália. Para você ver, Marina, quer ver? Nessa biografia aqui, tem uma gravura aqui na frente dela numa gôndola. É ela numa gôndola italiana na cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Ela comprou uma gôndola para ela passear na cidade, no Rio. Então, era uma pessoa assim, excêntrica. Então, nessa capa, ela está no leme de uma escuna, de um barco aqui. Dá para ver? Dá para colocar ali. Então, assim, tem os vínculos aí que depois a gente foi vendo também. Itália, e daí a gente foi levantando outras hipóteses. Uma personalidade que a gente estuda pode dar elementos para N outras anteriores. Porque nós vamos pesquisando o quê? As afinidades, os rechaços também, o grupo, o mater pensene, o trafor, todos os elementos que a gente tem as assessorias também lá no Consecutivos, que a gente pode avaliar de hoje como um elemento possível do passado. Ah, mas eu não tenho nenhuma personalidade para estudar. Não é impeditivo nenhum. A gente não inicia uma pesquisa retrocognitiva unicamente pensando numa personalidade. A gente inicia uma pesquisa retrocognitiva avaliando o nosso presente. O nosso presente mostra muita coisa. Se vocês me avaliarem aqui hoje, e naquele dia da minha apresentação, o professor Valdo avaliou o colar que eu estava usando. Ele falou, filma aqui, ó o colar que ela está usando. Olha a roupa, era essa roupa aqui, era essa. Olha a roupa, olha o gesto, olha a mão. Então, tudo que manifestamos hoje mostra elementos do nosso passado. Nós não estamos desligados do passado em momento algum. A nossa fala, as palavras que a gente usa, o jeito que a gente se veste, nossas amizades, nossos interesses, nossas pesquisas, nossa família, né, Cris? O nosso grupo familiar, tudo isso traz elemento do nosso passado. E está tudo na nossa mão. Quem chega hoje e fala assim, eu não sei nada do meu passado. A gente toca esse nada já não cola mais. Né? Então, a gente já está num nível assim, de ver muita coisa, temos muita coisa que aprender ainda. Né? A gente está entrando em várias pesquisas que estão bem iniciais, mas a gente já vê que já avançou. A gente já avançou em várias condições. E eu falo, gente, a Consecutivos é a EC da desdramatização. Para mim é. Porque eles me ajudaram, me ajudam e a gente está aí para olhar para esses temas com desassombro. Na gente, primeiro, e ajudar também a todo mundo, a todos os intermissivistas. A gente tem o maior interesse que todo mundo aumente a lucidez, que lembrem das coisas, porque nosso passado está totalmente interligado. Né? Nós estamos num grupo aqui que não é a primeira vez que a gente está junto. Né? Então, assim, o sucesso de um nesse aspecto, quanto mais um avança, mais o grupo pode caminhar também. Então, é interesse mesmo, e os cursos que a gente está elaborando, está fazendo, vem nessa onda, assim, vem com esse objetivo, de aumentar mesmo a lucidez das pessoas, né? Thelma. Quem? Isabel? Vai lá. Duas coisas. Você falou que ela escreveu contra a psicografia, escreveu 21 livros. Isso. E você não poderíamos supor que um pouco dessas 21 obras foi decorrente exatamente de psicografia? Então, provavelmente. E outra informação, que naquele dia ele falou também, ele falou, isso aí é que Pex do Zéfiro trabalhava inspirando. Olha só a responsabilidade aumentando, né? Equipex do Zéfiro envolvida em inspirando. Agora, ela sabia? Ela admitia? Não admitiu. Ela achava que era ela mesmo e, né?
pelo que a gente vê até o momento. Enfim. E a outra é uma curiosidade que eu tenho, que eu não sei porque eu não vi tua apresentação da biografia, sobre a Thelma, princesa da Noruega. O que tem a ver? Ajuda a ideia. Esse livro é um romance de uma... Não tem nada de monarquia, gente. É princesa porque era bonita, beleza. Era uma camponesa norueguesa, está lá na Noruega, e chega um barco, que lá, né, viagem com os barcos, né? Chega um barco com um inglês, um escocês, um francês, um grupo de amigos. E o livro todo é sobre o romance do inglês com ela. E tem um momento em que ela vai para a Inglaterra morar. E tem um momento que fala que ela foi para o sul da França estudar. E fala também que elas eram as Thelmas, a mãe, a filha e a neta, mesmo nome, Thelma. Elas foram estudar num convento no sul da França, totalmente diferente da região, porque lá na Noruega a maioria não é católico, a maioria é protestante, é isso? É, né? Né? Protestante. Então, tanto que tem lá a pessoa protestante que quer converter a Thelma, e a Thelma tem todos os símbolos católicos e chamam de bruxa, entendem que ela é uma pessoa totalmente, ela é excluída ali da situação toda. Então, assim, é um romance, ele tem uma crítica social, ela critica muito o Zeitgeist da Inglaterra, né, a High Society da Inglaterra, ela critica bastante. E tem esse romance, esse enredo de romance, e em algum momento também tem um personagem que fala de uma retrocognição que ele tem. Então é um personagem que encontra o outro e fala: eu sei quem você é, eu fui o seu rei, você foi o meu vassalo, e não sei, em algum momento da vida, tá? Então, dentro dos enredos dos romances, tem os parafenômenos. E a gente analisou, pelo menos nesses 10 livros, a gente fez uma categorização, né? Uma avaliação de algumas categorias, e parafenômenos foi um deles. Então, assim, nos 10 tinha parafenômeno, em forma de romance. Eu achei interessante porque eu não sei qual a ordem de produção dele. Ele foi um dos primeiros? O Thelma, terceiro. Porque quando eu me lembro de um fato, que quando o professor Valdo te encontrou, ele falava no livro: você precisa ler Thelma, Princesa Noruega. E aí ele pediu para mim buscar o livro na biblioteca, que ainda era na garagem, onde hoje é administração. Era tudo compactado a biblioteca ali. E a gente sabia, porque nós que organizávamos, né? E a gente procurava e não localizava, mas aquilo ficou na memória. Muito interessante. Foi a pista, né? A primeira pista. Foi a pista. Quando eu voltei para Foz, eu fui fazer a dinâmica com a professora Marina. Você lembra, Marina? E daí, o Moacir, que brincava muito, porque ele foi uma das pessoas que ficou procurando o livro. Então, o Moacir, hoje também, me vê e fala: oi, Thelma, princesa da Noruega. Ele fala agora, né? E naquele dia ele comentou, daí eu comentei com vocês o que era. Marina olhou séria para mim e falou assim: professor Valdo não me indica livro para todo mundo, não. Você já leu? Ela me deu um esbregue intrafísico naquela hora. Ela levou a seriedade do processo. Foi muito importante aquilo. Foi muito importante porque eu estava lá no processo da consciencioterapia, já estava lembrando, e ela veio e olha, leva a sério isso daí. Então, assim, o que vocês tiveram de dicas? Mas ele nunca falou nada. Falou alguma coisa. O que tiverem de dica, vai atrás. Vai atrás, aprofunda, porque tem mensagem, tem grupo aí querendo ajudar. Penso que talvez seja mais fácil nós termos banalizado uma dica dele, uma senha dele, um despertar, ou a vontade dele nos despertar, do que ele não ter passado uma dica, uma senha, né? Concordo. Porque, aproveitando a resposta, o comentário que a Daiane fez com você, eu vejo que também tem um momento em que aquelas intuições que você comentou, que desde a infância, nessa vida atual, você foi tendo aquelas inspirações de que
não entra mais, ou então entra aqui. Acho esse fenômeno e essa postura muito importante para a gente registrar nesse assunto, né? E tem também a condição de grupo, né? Às vezes a pessoa não está com medo, às vezes a pessoa até tem uma certa expectativa, uma vontade de aprofundar na autopesquisa com a questão da personalidade consecutiva ou algo semelhante, mas o grupo que está em torno não permite. E ela recebe aquela inspiração, agora não. Porque eu posso colaborar com uma experiência que, no início que foi fundado o IPC, o professor comentou comigo que ele sempre teve vontade de pesquisar a biografia de Nostradamus. E que os amparadores, durante a vida, diziam para ele, não, esse não. E ele foi acumulando, foi colecionando livros a respeito dessa biografia. E quando tinha passado, acho que uns 5 anos da fundação do IPC, ele me chamou só para falar isso e falou, olha, eu gostaria que você estudasse essa biografia junto comigo, porque agora os amparadores estão dizendo que o grupo está aqui, que eu preciso de estudar essa biografia. E eu acho essa informação de muito aprendizado, né? Muita reflexão para a gente. Então, tem o processo... Você comentou aí no início, né? Tem o processo pessoal e o grupo também orienta, né? Eu acho muito válido a gente não banalizar, por um lado, não fugir, mas também sempre ter essa visão assim, de grupo, né? Dessas inspirações, dessa intuição, dessa verdade consigo mesmo, né? Eu acho muito bom. Aproveito para dizer parabéns pelo seu estudo. Obrigada. Estamos aí seguindo, né? E cada oportunidade dessa é um aprendizado novo, né? E um outro nível de assistência que ocorre, né? No fórum, quando a gente fez o estudo dos grupos, que a Michele também auxiliou nesse processo, é muita evocação que é feita. Quando a gente começa a estudar uma biografia, a gente evoca muita coisa, muitos nomes, locais, condições e tudo mais, né? A TENEPS aí é imprescindível, imprescindível. O processo da TENEPS, o processo de encaminhamento, é você entender que você não está ali curiosamente lendo uma historinha. Você está ali pesquisisticamente e assistencialmente lidando com grupos. Então, a todo momento pode aparecer, pode surgir. Aconteceu comigo, eu comecei a estudar, pessoas que eu não via há 20 anos começaram a entrar em contato comigo. E quando elas entraram em contato, eu falei, nossa, essa tem muito a ver. Chegou um colega, um amigo aqui de 20 anos atrás, ele chegou por essa porta e falou para mim assim, você precisa ir para a Escócia, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo comigo, porque ele tinha acabado de chegar de lá. Eu falei, preciso. Então, assim, mexe numa rede de contatos que a gente não tem noção, Marina. Não é só aqui, né, no nosso grupo que está mais lúcido para as questões. As pessoas que estão ao redor, família, pessoas que não sabem da história estão participando. Então, é uma oportunidade, estudar o passado é uma oportunidade muito interessante para a gente. Com todos os instrumentos que a gente tem, é uma responsabilidade nossa, né? Lidar com as informações que a gente tem, né? Eu queria trazer uma sincronicidade que eu não sabia dessa história, que tinha sido procurado o livro na garagem lá no começo. Isso. Depois de 10 anos que ele voltou de novo para te pedir, para te falar do livro, não sei se você lembra, que acho que deu um tempo, foi mais de 10 anos. Foi. Esse livro estava na holoteca, mas nós havíamos imobilizado toda a progisticoteca. Era aqui embaixo na época, né? Não sei se você lembra, Isabel. Tinha ficado imobilizado. Progisticoteca. Tudo que era de romances, ele foi imobilizado por falta de espaço na holoteca. E aí ele traz de novo essa questão do livro e começa, cadê o livro? Traz o livro aqui, porque ele também queria pegar o livro. Além de você, ele também queria o livro. Não sabia. E nos deu muito trabalho. Eu lembro que eu e Augusto, nós ficamos meses abrindo todas as caixas da progisticoteca para conseguir achar esse livro, porque nós não achávamos. Então, eu achei interessante, porque no começo também ele havia meio que desaparecido no acervo, e no segundo momento ele também deu muito trabalho para ser encontrado. E assim,
Nesse momento, gente, da procura dos livros, ele não me falava absolutamente nada. Então, tem gente que fala assim, para você é fácil pesquisar porque o professor Valdo te falou. Mas, gente, até isso acontecer, quantos anos? Foi de 99 a 2014, foram 15 anos. 15 anos mexendo com o processo até ele ser aberto. Então, assim, não é mágica, não é porque eu sou legal, bonitinha. Tem nada, não é nada disso. É um processo muito mais complexo que eu acho que a gente entende. A gente, mesmo estudando tudo isso, a gente ainda não tem o alcance do que é mexer, né? Que consegues estavam envolvidas. Teve um momento em que ele estava dando a mini tertúlia e apareceu uma consciex. Uma consciex que estava aqui porque ela estava arrependida de ter escrito um livro. E essa consciex foi conhecida da Corelli. Ela era pequenininha, ele já era um autor de sucesso, mas era conhecida. E daí ele falou o nome da consciex, né? E falou... Foi uma época que eu tinha muita necessidade de estar nas mini tertúlias, eu vim meio que seguido. E sempre aparecia o tema literatura, autores. Foi um momento assim. E essa consciex estava ali arrependida de ter escrito algo, um livro mais pesado que tinha a ver com suicídio. Mas ela estava aqui, estava lá, já aprendendo alguma coisa, tal. E ele falou o nome, de um dia para o outro eu fui pesquisar, vi quem era, tal. Thomas Hardy. Ele deu esse nome, Thomas Hardy. E um ele tinha lá uma lista de livros, eu li a lista de livros, tal. No dia seguinte ele falou, voltou a falar da pessoa, ele falou, olha, ele tem um livro, um dos livros. E eu falei, eu tinha lido a lista, mas eu falei um. Ele falou, esse livro aí. Então, assim, a conexão não é só intrafísica, extrafisicamente também está acontecendo uma movimentação. Quando a gente fez o fórum, a gente teve campo, com o professor Pedro lá fazendo os atendimentos. E na hora do meu atendimento eu perguntei, e agora, né? Como continuar a pesquisa? Porque até aquele momento a gente já tinha dissecado várias condições, biografia, temperamento, grupo, o Zeitgeist, a história lá da Inglaterra. Então a gente já tinha uma noção, né? E daí, Thelma, a princesa da Noruega. Quando ele falou isso, ele falou, na tertúlia que eu dei, ele falou assim, Thelma, princesa, Noruega não tem escapatória. Não dá para fugir. Então, essa tríade aqui eu preciso olhar com calma, né? E daí a consciex falou, olha, questão nórdica, os nórdicos, estuda o povo do norte, né? Então, veio uma outra camada mais antiga, porque Corelli, século XIX, a gente tem como hipótese que foi a última vida mesmo, antes dessa, e que teve 49 anos de intermissão. Fala, Pedro, você pegou aí. Vou falar. Não, eu queria chamar a atenção exatamente para isso, né, da riqueza de detalhes e quase que infinito assim, de possibilidades de pesquisa. E como a Corelli escreveu muito e tinha parapsiquismo, então a gente observou no fórum e observa cada dia também que a possibilidade de pegar uma linha e isso dar informações sobre o nosso grupo do passado é muito grande. Eu faço uma comparação com o que o professor Valdo falava do Balzac, né, que na verdade ele tinha nos livros dele muitas informações retrocognitivas dele, porque ele também era médium, etc. Então, se a gente conseguir ter esse olhar para a gesconometria da Corelli, como a gente tentou fazer no fórum, e começar a organizar isso e usar o livro da Mabel, do Zéfiro e tudo que a gente sabe do nosso passado, a gente vai conseguir fazer aquilo que ele falou do projeto 1100, que é tentar ter as personalidades consecutivas mais ou menos num plano para a gente aumentar a nossa cosmovisão, né, holobiográfica. Então, um processo da escrita, se hoje a gente já admite que é autobiográfico, na verdade ele é holobiográfico, né? Então, mesmo sem muita noção, lá no passado, todos nós aqui, a maioria escreveu,
Então, tem um componente retrocognitivo muito forte. E o dela é muito explícito mesmo. Ela chega a afirmar coisas, como você comentou, citando personagens que hoje a gente sabe que está aqui. Então, isso é muito rico, é muito interessante. Você falou do Balzac, eu lembrei, né? Então, um dos exemplos que eu usei no meu verbete, eu escrevi o verbete esbrega intermissivo. Quem tiver interesse, está lá o verbete, está tudo gravado. Um tipo de esbrega intermissivo que Zéfiro faz com Charlotte, enfim, né? Então, quem já leu, quem não leu aí, vale a pena a leitura, porque na medida que ela vai tomando consciência da história e de quem ela foi naquela história e o que ela fez, ela tem um impacto, e o impacto também de saber o que vai ser dela na próxima, inclusive com mudança de gênero, justamente para trabalhar aquele anterior. Então, às vezes a gente pensa que o esbrega intermissivo, como o Pedro falou num curso recentemente, é esporro de evoluciólogo, né? E não necessariamente. Às vezes, sutilmente, silenciosamente, a realidade se impõe. Então, na hora que ela vê, que ela tem aquele encontro, que ela vê as consciências, e que a única que faltava era ela, né? E ela vê todos os erros que ela cometeu, aquilo ali não precisa ninguém falar nada. Então, a gente precisa entender esbregue nesse nível também. Não necessariamente alguém apontando o dedo na nossa cara, né? O para-dedo na nossa para-cara, mas é a realidade se impondo. E ali a pessoa toma consciência da própria condição. Quer ver outro exemplo? Já leram esse livro, Voltei, do Chico Xavier? A história do irmão Jacó? Aqui eu classifiquei também um outro tipo de esbregue. Ninguém deu de dedo na cara do irmão Jacó quando ele dessomou. Mas o que aconteceu com ele? Para quem não conhece, essa pessoa foi, na vida intrafísica, uma pessoa muito atuante dentro do espiritismo, fez muita assistência, e quando dessomou, ela teve o relato que acontece nesse livro, né? O impacto que essa consciência teve foi perceber que outras consciências que a receberam tinham uma luminosidade maior que a dela. E ela se percebeu sem aquela iluminação que ela estudou tanto e que ela achou que ela tinha, porque ela tinha feito muita assistência. Então o choque foi comparativo. Até a filha, que nem era espírita, estava com uma aura maravilhosa, e ele se percebeu com uma aura opaca, medíocre, opaca. Alto impacto. Esbregue, né? Então, assim, é o encantamento, não tem por onde fugir. A pessoa fica numa condição que não tem por onde. A realidade se impõe. Libertação também, outro livro da série André Luiz, lá do Chico Xavier, né? Esse livro aqui é fantástico, com muitas nuances assistenciais, mas, por exemplo, eu lembro de uma passagem em que ele toma consciência que a consciência que está com ele era a mãe dele numa vida passada. E esse momento de esse reencontro extrafísico pode ser altamente impactante, quando você identifica quem é quem. E, de repente, aquela pessoa que você achou que fosse um desafeto, que está ali, de repente, foi a mãe. Como é que fica isso, né? Dá aquele chacoalhão, aquela dissonância cognitiva, e a pessoa tem que rever tudo. O afeto se impõe também, e a coisa é mudada, a reciclagem começa a acontecer. A pessoa dá o braço a torcer e fala, bom, agora, como é que é? Stop, it's enough, como o professor coloca lá no DAC, para tudo, vamos mudar, né? Eu queria ouvir sua opinião. Eu acho que essa condição do esbregue, na minha opinião, talvez pegue, acho que a maioria dos intermissivistas. Sim. Eu estava lembrando aqui, uma vez participando de um almoço com o professor Valdo, ele virou para uma pessoa e falou dessa condição. Foi a primeira vez que eu vi essa expressão, foi antes da condição da Corélia até. Ele usou num termo mais assim informal, numa conversa mais informal, mas ele falou, você está muito acomodado, você é muito introvertido, você está devagar quase parando,
você vai fazer essa IC agora, você tem a ver com isso eu pensei, não sei o que lá, isso é em função do SBREG. Então, existe uma conexão muito grande, né, do SBREG com a ProEx. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as estratégias que você já fez, pensou, para baixar o freio de mão, ou para, sabe, render um pouco mais, porque, querendo ou não, é uma convalescência, então tem que ter um time, né, um tempo, não adianta afobação, correria, mas, ao mesmo tempo, tem que ter esse ritmo, né, de retomar algum trabalho. Então, como é que você... No meu caso específico, minha história de voluntariado, eu passei por algumas ICs, né? Eu não fiquei numa única IC, ou enfim, passei por várias, até chegar na consecutivos, né? Então, assim, uma estratégia que eu uso é não parar. Não parar de voluntariar. Às vezes, lógico, o ritmo muda, a função muda, a especialidade, mas, assim, não parei mesmo. Né? Morando em Campos, agora morando fora de Campos, enfim, continua. Né? Continue a nadar, que nem a Dolly fala lá no filme. E essa é uma condição que, para mim, é uma cláusula assim, pétrea. Voluntariado, para mim, é onde acontecem as coisas, é onde que a gente tem esse vínculo com o curso intermissivo. Tem momento de crise, tem momento que dá vontade, né, deixa eu respirar um pouco, não quero, tal. A crise faz parte. A gente está aqui, a questão da Proexis engloba a nossa reciclagem. Se a gente não reciclar, não tem complexes, né? Então, a gente vai precisar mexer mesmo a fundo, né? Agora, fazer o que gosta também. Assim, as afinidades com a especialidade. Olha, isso aqui que me interessa, essa pesquisa que eu tenho gana de fazer. Proexis passa pelo prazer também. Muitas vezes a gente fica naquela condição antiga de sofrimento, né? Isso também já está bem ultrapassado. Isso daí tem a ver com outra realidade que a gente já passou, a questão de ideias religiosas antigas que permanecem e tudo mais, mas... Então, assim, o que eu gosto de fazer? Não parar de fazer, vou dar continuidade. Vai ter ritmo diferente, mas em algum momento se colocar em chapa quente. Quando Alexandre Dung falou, olha, abriu uma data para a tertúlia matinal, e eu falei, já? Tipo assim, né? Vamos me colocar. Então, às vezes eu me jogo em algumas situações justamente para ter um outro nível de compreensão, para ajudar as pessoas a entenderem também, para colocar meu laboratório a favor. E, assim, usar todos os recursos que a gente tem. Então, para mim foi impressionante fazer a imersão no laboratório de retrocognição. A gente tem uma imersão que a gente faz de uma semana no laboratório. Tá voluntariando, TENEPs. Eu era muito dramatizadora. Eu acho que isso está melhorando. Estudar esse tema está me ajudando a melhorar isso, a diminuir o nível de autovitimização, o nível de dramatização das coisas. Hoje eu entendo que eu estou lidando melhor com os assuntos todos, né? E assim, a pesquisa de uma personalidade, por exemplo, a que eu faço hoje, ela não é 100% do meu tempo. E nem deve ser, né? Mesmo. E eu vejo, como a Marina falou, tem momentos e tem fluxos, né? Por exemplo, tem momentos que parece que vem tanta informação, tanta ideia, é o momento de mexer, é o momento de fazer, de produzir. Vamos produzir um curso, vai lá. Daí parece que tem uma mobilização extrafísica e intrafísica que ajuda aquilo. De repente, em algum momento, aquilo arrefece. Precisa de um timing também para decantar, para você digerir, para você fazer as reciclagens e tudo mais. De repente, aquilo retorna. Então, parece que tem um fluxo pesquisístico. Porque senão a gente fica assim, né? Vou estudar só isso agora, vou me enfurnar nisso. E não é. Não é assim que funciona.
Então, assim, a pesquisa ela tem objetivos. O objetivo também é comunicação, né? As publicações, os cursos, passar adiante. Né? Então, isso também ajuda. Eu acho que isso dá um fluxo maior para a pesquisa. Né? Thelma, eu concordo plenamente do que você complementou a fala do Pedro. E quando você fala desse fluxo, você não acha que tem também, nesse time, né, esse período em que parece que já está bom, você já fez o que tinha que fazer, ou já conhece tudo que você tinha que conhecer nesse setor, não teria o encaminhamento das consciências, ou as ressomas, as possíveis ressomas, os possíveis cursos, outras preparações para as ressomas? Sim, provavelmente. Também é possível, não é? Agora, olhar para isso tudo e falar, já sei tudo de um tema, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa, não é? Tudo é muita coisa. Porque sempre vai ter uma nuance, vai ter algo que não foi visto, enfim. Mas, efetivamente, o estudo de uma abriu um leque para outras condições de estudo. Quando a gente fez a seriexometria, o professor Pedro levantou hipóteses. Então, do estudo de Thelma e de Marie Corelli, o que aconteceu antes, provavelmente? Já ampliou um pouco mais. Muito. Então, hoje a gente tem na Consecutivos a escola de personalidade consecutiva. Então, a gente tem ali uma aula por semana, né, 3 módulos semestrais, assim, que a gente vai ajudando a pessoa a entender desde a condição atual, os princípios assim da seriexologia, mas a condição atual, onde ela está, o grupo que ela está envolvida, as pistas atuais, né, até essas evidências que a gente pode levar para uma condição de passado. Então, por exemplo, a pessoa não tem uma personalidade, mas tem tanta evidência que ela é envolvida com um determinado grupo, que aquilo todo mundo reconhece nela. Ela é reconhecida pelas outras pessoas por ter aquele pensene ali, aquele holopensene de determinado grupo. É público e notório. Então, já é uma pista. Né? Tem outras pessoas que têm uma identificação muito forte com um país. Outras pessoas olham para ela e falam, nossa, parece que você é grego. e aquele país é muito evidente na vida dela, ela já foi, tem sincronicidade, não sei o quê. Então, outra pista. Então, assim, muitos elementos vêm e, assim, não dá para esgotar, né? A gente está arranhando ainda, a gente está começando a entender as coisas. Esse entender tudo de um assunto em termos de seriexologia, para mim, é complicado, assim. Porque, por exemplo, tem momentos que eu estudo Corelli, não vou saber tudo dela. Eu pouco sei de mim, dessa vida, porque também é uma outra riqueza, é um outro universo. Outro caminho, né? Então, a gente vai pegando, veja assim, elementos prioritários naquele momento evolutivo. E elementos prioritários que vão ajudar mais pessoas, por exemplo. Interessante. Esgotar não vai. Você me faz lembrar do livro que você citou aí, Libertação, né? Aliás, é um livro que eu pesquiso ainda hoje. De vez em quando, nesses momentos que você está falando, né? Eu vou até ele, né? E ele me traz sempre algo novo para o trabalho que nós temos que fazer agora. Porque o assunto interassistência, né, ou interassistenciologia, parece ser assim, um foco muito prioritário da gente. Parece ser assim, eu ia falar uma tábua de salvação, mas não é questão de uma tábua de salvação, é algo seguro para a gente, né? Eu falei, olha, né, se fixa aqui um pouquinho que vai dar para levar mais alguns anos. Mas o que você, na sua fala me fez lembrar é o momento em que, naquele episódio, ele era o mega assediador de alguém. E, ao descobrir um pouquinho para trás, ele verifica que era uma das pessoas mais importantes no processo evolutivo dele, né? Exato. Então, eu acho isso muito bacana, muito instigante da gente pesquisar que nós somos assim, e ali está muito bem retratado. Né? Então, é bom a gente repensar, não só na hora que a gente tem um certo antagonismo na relação de alguém, mas também na hora que a gente tem um sentimento de muita aproximação, de muito afeto. São mensagens reais para a gente, né, nesse trabalho aí
que você faz. Quando a gente Muito bom. estuda a grupo-karmometria, a gente vê que o rechaço, ele também é afeto. Está afetando a pessoa de alguma forma. E o vínculo existe. O rechaço é um vínculo. Então, de jeito nenhum. E muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto muito, não gosto nada desse assunto. Já está mostrando ali que tem coisa de passado envolvida ali, né? Eu fiquei pensando nessa condição da ProEx e como a Isabel comentou, né? Talvez a Corelli, ao se perceber fazendo psicografia e negou a psicografia, isso tenha sido um elemento do SBREG. E você hoje, ao assumir essa condição da Corelli no sentido assim full, de se assumir, de dar aula, de se colocar na condição de cobaia, você está recompondo aquela condição num nível muito maior, porque você está pegando como se fosse a fenomenologia toda, que é a personalidade consecutiva e tudo que envolve. Porque a Corelli, ela tinha vários elementos parapsíquicos, como você comentou, retrocognição, escrevia, falava, consciente ou inconscientemente, mas talvez tenha mexido no brio dela, essa condição dela não ter, né, sacado, ou enfim, ter entrado em algum processo até do passado religioso, né, que talvez tenha contaminado e tal. Mas o que eu fiquei pensando é que as consciex hoje, que estão passando por SBREG intermissivo, têm uma cobaia física, intrafísica, né, ressomada, para poder já saber um pouco como é que é, ou pelo menos um caso de reação, como que foi. Então, já é uma casuística. Então, a ProEx, ela também tem essa condição do exemplarismo que a gente faz, não necessariamente só com o que a gente escreve, né? Mas o quanto que a pessoa assumiu aquilo e como que ela metaboliza aquilo, e as consciex estão de olho. Sim. E aí esse timing de produção talvez venha exatamente disso, né? A pessoa ela está na convalescência, ela vai se recuperando, algumas feridas vão cicatrizando, e as consciex vão observando. Isso tudo, às vezes a gente não percebe, mas a gente está ajudando por tabela, né? Então eu fiquei pensando quantas consciex estão aqui hoje que estão nessa condição, né? Ou acabaram de passar por essa condição, ou de algum modo estão vivenciando isso no curso intermissivo. E esse trabalho que você está fazendo de exposição é fora de série. Então, isso também está no contexto proexológico, né? Quando você assume isso, enfim, dá aula sobre isso, acho que vale a pena lembrar disso. E assim, falando de proexes, hoje eu vejo o quanto esse processo do parapsiquismo e da escrita precisam entrar na minha pauta do dia, assim. Porque também fica evidente. Poxa, 30 livros, não dá um negócio lá? Cadê o livro? Cadê o livro? Né? E assim, parapsiquismo, agora, sem misticismo, sem escondimento, sem o hermetismo que ela usava, sem meias palavras. A gente já pode agora escrachar, falar tudo claro, tudo aberto, escrever sobre. Então, assim, agora eu tenho norteadores de proexes assim, bem mais claros. Lógico, parece óbvio, né? A escrita e parapsiquismo está envolvido na proexis de todo mundo. Mas para mim agora tem endereço, CEP, tem, né? Fica muito palpável. A responsabilidade aumenta muito. Então, assim, não dá para parar. Tem que continuar. Thelma, você já falou bastante aí sobre os efeitos, as posturas, e eu ia questionar, solicitar que você falasse mais das profilaxias, quando Pedro entrou com a ideia da ProEx, né, e a relação da temática. Perfeito. E você trouxe bem isso aí agora, na condição que uma profilaxia que eu vi imediato como resposta mental que você deu, né, no meu questionamento, exatamente essa condição de ter que entrar agora na sua agenda, você ter olhar bem, com carinho, esse tema da escrita e o parapsiquismo, né? Isso seria profilaxia? Sim, as atividades eu penso que elas são profiláticas. Então vamos pensar, como é que será a nossa próxima intermissão? Dessomaremos completistas ou não? Teremos SBREG ou não? Então, assim, a gente pode fazer né? Com tudo isso que a gente tem nessa vida,
A gente vai se sentir completista no final dela? Como é que vai ser? Que profilaxia fazer? Eu penso, Beth, que sim, tem as atividades, a gente precisa realizar coisas. Agora, tem uma coisa que para mim ficou evidente, que é o seguinte, é saber lidar com os erros. Aprender a receber crítica. No caso dela, o professor Valdo falou assim, que eu fiquei muito tempo chorando extrafisicamente. E ele falou o seguinte, foi até o Max que perguntou para ele numa tertúlia. Na tertúlia tem um verbete chamado Melex. E lá pelas tantas o Max pergunta, pode a Consciex, na mesma intermissão, passar da Melex para o curso intermissivo? Isso antes dele abrir minha condição. Essa foi uma pergunta. Professor Valdo, pode. Porque às vezes aquela Melex que ela arranjou é problema de má abordagem. Vocês sabem que tem gente que é perfeccionista, né? A maioria é por despriorização. Ele fala assim, a hora que ela cai em si e vê, a ficha dela é até boa, mas você sabe, tem gente que é perfeccionista, né? Então você vê, é a maneira como a consciência encara os erros. Para algumas, ela vai ver horrores e vai rapidamente partir para frente. Outras vão ver um errinho desse tamanho e vão ficar séculos chorando. Então, eu penso que a reciclagem que a gente precisa fazer e que vai garantir que com ou sem esbregue a gente acelere o processo na intermissão é saber lidar com os fatos, os erros, sem idealização, sem fantasia, sem dramatização, com realismo. Então, o teste, o treinamento é aqui também para a gente chegar lá mais... Porque, por exemplo, a gente pode ter tido uma informação ali, a ficha poderia até ser boa em muitos casos, mas de repente um arrependimento, uma questão que ficou pendente, aquilo causou um dano, porque intraconsciencialmente a pessoa interpretou aquilo daquela forma. Então eu penso que a reciclagem do intermissivista é saber, quanto mais ele souber trabalhar esses processos de autoculpa, eliminação de autoculpa, de desdramatização, de autorrealismo, de desassombro cosmoético, com ele mesmo, com o passado dele, fazer as pazes com o passado, mais ele vai caminhar. Eu não quero ficar mais tempo no extrafísico chorando mais, não. Com certeza. Minha meta nessa vida é parar de chorar. Mas assim, eu falo brincando, mas tem condições sim, aí, sim. Né? Que é uma forma de funcionamento que a gente tem, que a gente vai ter que mexer no hardware, ali na máquina mesmo, na nossa essência, para ajudar essa catalisação e o entendimento disso tudo, né? Da gente conseguir pensar como evoluciólogo, né? Se o evoluciólogo, como serenão, como será que é pensar lá longe, pensar grande, que o professor Valdo falava tanto para a gente, né? Pensa grande e sair ali. Então, para mim, hoje, aquela palavrinha egocídio tem outra conotação também, né? Da gente, imagina estudando esse tanto, pega um serexograma, assim, uma linha do tempo em que você tem várias hipóteses, né? Faz o egocídio geral, né? Da tua inicialmente atual, né? E entendendo que aquilo tudo é um processo, tem uma autoaceitação, mas não tem uma condição de passar a mão na cabeça. A condição agora aperta, porque quanto mais a gente sabe, né, Pedro, sobre esse passado aí, mais aperta, né? Então, e aí? Olá, está escrito isso, o que você vai fazer com isso agora? Está grafado. Isso aí você precisa grafar outra coisa, a antítese disso, por exemplo, né? Teve um processo lá com outra pessoa, lá, ficou mal parado, o tema era esse, e aí? Vai visitar o lugar, vai ver como é que está, vai ver o que é? Então, assim, a gente tem muita ferramenta, gente, a gente está assim... Diga. Então, você tem ideia de, no período intermissivo, quando que foi assim a virada de lucidez? Você comentou um pouco que você
que o professor Valdo falou que você ficou um tempo chorando, né? Mas você tem noção dessa relação de tempo do preparo, assim, da tomada de lucidez, de tempo de preparo para renascer, assim? Tem alguma ideia algumas disso? hipóteses. Foi ótimo você voltar nesse assunto, que eu tinha uma coisa importante para falar desse tempo. Então, pensa assim, uma autora médium, talvez inconsciente, que negou a psicografia de soma. Daí ela se dá conta que tinha uma Equipex lá do Zéfiro com ela e que ela estava ali, né? Não percebeu, não levou em conta, não entendeu, enfim. Teve Mega Melex aí, então assim, esperava algo que não aconteceu. A gente vê que a personalidade, ela tinha uma coisa assim, de muita... Era dona da verdade, né? Tinha uma coisa assim que, olha, as coisas são assim, não tem muito meias palavras, então... E ela falava muito dessas expectativas nos livros dela, né? Então, provavelmente, ela esperava que quando ela fosse dessomar, a aura tivesse brilhosa, que nem o irmão Jacó também esperou, né? Ou que ia ter uma recepção, afinal... Gente, ela era best-seller, vocês não estão entendendo. Assim, ela vendia, na época que ela viveu, ainda bem que ninguém conhece hoje, né? Mas na época que ela viveu, ela foi best-seller. Então, ela vendia mais do que esses que a gente conhece hoje, o Conan Doyle do Sherlock Holmes. Vendia muito mais que esses homens. Então, era uma mulher na era vitoriana, sozinha, fazendo isso. Então, a abrangência de divulgação dos livros foi enorme. Foi para todas as colônias inglesas. Tem livros dela na África espalhado. E desde a população Ásia, mais carente até a monarquia, quer dizer, tinha um leque social. Era uma leitura que atingia todas as linhas sociais. A rainha Vitória pediu a coleção para ler. Ela chegou a conhecer parte da família, né? Ela tinha acesso fácil com a monarquia, tinha acesso fácil com todas as pessoas de várias faixas. Então, assim, a abrangência foi muito grande. Então, semeou, fez lá a semeadura da escrita. No extrafísico, o que aconteceu? Encontramos 5 livros psicografados como ela comunicante. Quer dizer, encontramos, a gente sabe que existe, não encontramos o livro físico. Então, a gente pensa o seguinte, provavelmente, parte do esbregue foi também um trabalho sendo feito. Talvez até de modo inconsciente em relação à vida de Marie Corelli. Foi fazendo porque ela sabia fazer a comunicação. E foi escrevendo porque ela sabia escrever. Então, pensa uma concierge fazendo um trabalho assistencial, ditando ali livros para as pessoas, porque era o que ela sabia fazer. Passa esse tempo, é uma hipótese, tá, gente? Se vocês tiverem outros, vocês falam, tá? Que vocês conhecem também. Mas, uma hipótese. Passa esse período, ela começa a ter lucidez do que ela fez extrafisicamente e do que ela fez intrafisicamente. E compara. Ela já teve a vivência. Não é impactante? Então, nossa, eu fui comunicante aqui, mas quando eu estava lá, tinha gente comigo que eu não sabia e não vi, não valorizei. Escrevi contra. Antes. Não. Foi na intermissão. Esses 5 livros foi entre 1932 a 1960 Não, 1960, se eu não me engano. Eu nasci em 73. Então, a gente tem a hipótese que esse trabalho foi sendo feito como uma paradidática, sabe? De mostrar e fazer o contraste. Olha aqui, extrafisicamente assim, intrafisicamente foi assim. E agora? O que você vai fazer com isso? Até chegar no curso intermissivo, enfim, né? E mexer em valores, né? Eu vejo hoje que meus valores, alguns deles são bem diferentes de Corelli. Embora afinidades existam, eu gosto de várias coisas que ela gosta, que ela gostava. Mas assim, por exemplo, eu já não faria mais algumas coisas que ela fez. Por exemplo, o envolvimento e a dispersão muito grande em relação à arte. Ela tinha esse traço e daí ela dispersava bastante nessa condição.
Agora, provavelmente, para levar esse esbregue, ela já tinha alguma informação anterior, antes de ser Corelli. Daí a gente começa a pensar assim, no que a gente viveu também de informações até chegar no curso intermissivo. Porque não existia, né? Não existiu só esse curso intermissivo formal. Na verdade, o professor Valdo comenta, né? Desde de 1651, a gente começa extrafisicamente a ter informações. Algumas coisas a gente começa já, né? Alguns começam já a ter ideias. Diga. Você vem fazendo um monte de ações, que é naturalmente uma recomposição e tudo mais. Você colocou a questão da escrita como um ponto importante, até porque ela escreveu muito. Eu não sei se você pensa alguma coisa nesse sentido, pelo jeito pensa, mas, sei lá, para fechar um posicionamento, uma escrita sobre um livro, estou só dando ideia, assim, para ver se... Posicionamento evolutivo, a análise das maturidades e imaturidades de Marie Corelli. Gostei. Isso é um posicionamento que, às vezes, muita gente está esperando essa escrita. Porque não é só a aula em si, às vezes é necessário um material escrito. Maturidades e imaturidades de Marie Corelli. Na revista Holotecologia desse ano, que vai sair, eu escrevi um artigo sobre a história dela. Daí vai aparecer lá. A gente está com um projeto aí do livro, né, do fórum, aí desse momento que a gente, dessas categorias que a gente foi analisando em conjunto. E obrigada pela dica. Penso que é por aí mesmo. Né? Tem posicionamentos mesmo que eu vou ter que ir diretamente naquele ponto. Fazendo essa análise dos livros, pegar onde foi o deslize, a falha, o erro, o engano, a tríade da ironia e... Eu fico pensando assim, na repercussão extrafísica de um posicionamento desse, entende? Exatamente. Isso é muito sério. É muito sério. É muita consciência aí para se ajudar, né? Sim, sim. Como você falou que ela teve uma dimensão muito grande, era muito conhecida, talvez o nome em si é senha para um monte de gente. Entende? Não sei se vale a pena ter ele no título ou não, mas é uma senha. Sim. Muito bom. Obrigada. Sobre essa condição da senha, eu estava só pensando que no meio de tantos personagens que ela deve ter escrito, por que o seu nome foi pensado com a questão da Thelma, né? Então, talvez tenha mais informação aí do que aparece a princípio na superfície. Exato. E daí eu fui pesquisar com a minha mãe, por que eu fui ter esse nome. A gente fez um círculo mental somático sobre onomasticologia, lembra? E daí a gente estudou um pouquinho disso. Minha mãe queria que eu me chamasse Ingrid. Minha avó alemã não gostou do nome. Falou, é difícil. Não, vamos colocar Cristina. Cristo, Cristina. Não, Cristina não. Na época, o que tinha? Qual foi a salvação? Uma novela da Globo chamada O Bem Amado. Quem lembra? Odorico Paraguaçu tinha uma filha chamada Thelma, que era revolucionária, fazia tudo ao contrário que o pai queria. Que bom, né? Daí, a minha mãe, vamos entrar no acordo, Thelma, Cristina. Daí, quando eu fui pesquisar a monarquia norueguesa, porque afinal de contas ele deu a dica, princesa noruega, não tem nenhuma Thelma, mas tem muitas Ingrids. Não ia ter escapatória. Minha mãe está totalmente ligada a esse processo, né? Outra coisa, ela era aficionada por Shakespeare. Ela foi morar na cidade onde ele nasceu e ela morreu naquela cidade. E hoje a casa que ela viveu é o Instituto Shakespeare da Universidade de Birmingham. A casa está intacta, é de universidade e é de estudo de Shakespeare. Quando a gente lê Thelma, a princesa da Noruega, existe Hamlet, ao contrário, o príncipe da Dinamarca. Dorme com um barulho desse, né? Então tem história, tem coisa aí atrás. Ela fez questão de preservar o patrimônio histórico da cidade, ajudou a preservar casas que iam ser destruídas e hoje ela é reconhecida. Esse livro aqui foi feito, a cidade lançou ano passado, como uma série de pessoas que cuidaram da cidade de Stratford.
Então, ela é o número 1 dessa, Stratford Small Histories, número 1. Então, fizeram dela, porque ela teve ali um papel na conservação de uma outra época, de uma outra personalidade e de um outro contexto, que ela também tem afinidade. Então, por aí a gente vai puxando o fio da meada, né, que a gente vai fazendo os estudos. Né? Ah, sim! Eu vivi na Aracê, na região de Pedra Azul, onde a princesa da Noruega morou. O Antônio conheceu a princesa da Noruega, eu não conheci. Ela já dessomou recentemente, mas a casa dela ficava em Pedra Azul, na região da Aracê. Uma lá das princesas da Noruega. Gente, tem muita coisa, assim, mas ficou assim. Espero que vocês tenham aproveitado aí para a pesquisa de vocês, ideias. A gente está super à disposição, a Consecutivos à disposição. E nós teremos aqui em agosto, falando em aumento da lucidez retrocognitiva, né? Esse curso de campo, é uma vez por ano que acontece o curso de campo da Consecutivos, que é o lucidez retrocognitiva. Vai ser aqui no Mabu. Né? Vocês podem pegar informação no site, informação com o pessoal que está aqui. E a gente tem também, começando agora, nesse semestre, a Escola de Personalidade Consecutiva. Tivemos a primeira turma formando, a Beth participou da primeira turma, né? Estamos com uma outra em andamento e vamos começar agora, em agosto, a próxima turma da Escola de Personalidade Consecutiva, presencial e online. Então, quem mora em outra cidade também pode fazer, não pode assistir naquela hora, assiste depois, mas está matriculado, tem acesso ao material. Estamos à disposição de vocês, ok? Obrigada pela oportunidade. Tá? Olha quem, Antônio. Tema: Aprofundamentos na Comunicação Evolutiva, especialidade Comunicologia, pesquisadora nossa querida Ana Seno. Semana que vem, Comunicação Evolutiva. Está lá em casa, né? Já chegou? Eu acho que ela